O Grêmio tenta a contratação de um lateral direito que é destaque da Série B do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar sobre isso e também sobre os detalhes da proposta feita ao clube do jogador. Além disso, falaremos também sobre novos bastidores, informações que surgiram da venda do zagueiro Vieri. Fala, gurizada, tudo bem? Eduardo Picão com vocês mais uma vez aqui no canal para a gente falar sobre Grêmio, mas antes de qualquer coisa, deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, hypa o vídeo aqui embaixo também, é sempre muito importante para a gente continuar atualizando tudo do Tricolor aqui no YouTube, tá? Gente, quero começar conversando com vocês a respeito de Diego Caíto. Quem é esse jogador, tá? Lateral direito, 22 anos, joga no Goiás, uma das promessas do Goiás, que vem desempenhando muito bem, e um dos destaques da Série B do Campeonato Brasileiro, disputado por vários clubes da primeira divisão. O Grêmio fez uma proposta ao Diego Caíto de empréstimo com opção de compra junto ao Goiás, tá? E a proposta foi prontamente recusada, inclusive com uma nota oficial do clube goiano, colocando que a proposta realmente existiu e que ela foi negada e que o clube só aceita uma venda em definitivo com valores interessantes para o Goiás, tá? Importante a gente colocar aqui. Mas por que essa nota do Goiás surgiu? Por que ela é colocada dessa forma? A nota surge a partir de informações circulando de que o Grêmio sim fez uma proposta, primeiro foi o GE que informou, e depois surgiu informações de que ele estaria avançando em uma negociação com o Al Nassr da Arábia Saudita, clube do Cristiano Ronaldo, que eles teriam feito uma proposta nos mesmos moldes do Grêmio, de empréstimo com opção de compra, e que seria mais vantajosa e que o jogador poderia ir para lá. O Goiás desmentiu, tá? Que houve qualquer proposta em relação ao lateral que não a do Grêmio, que foi recusada. Eles confirmam a proposta do Grêmio, mas negam qualquer proposta diferente da do clube gaúcho em relação a isso. O que se fala na imprensa goiana é de que foi uma forma do empresário esquentar o negócio, alimentar algumas coisas em relação ao Diego Caíto, tá? Fato é, o Grêmio procura lateral direito e a partir do momento da negativa da proposta de empréstimo com opção de compra, o Grêmio deve sim tentar uma outra forma de negócio para trazer o Diego Caíto a Porto Alegre. É um lateral que foi visto pelo Red Scout, pela análise de desempenho, por Paulo Pelaipe. Nesse mesmo formato que o Grêmio acabou contratando, por exemplo, o Wallace junto ao CRB. O Grêmio vai buscar negócios neste sentido para fazer composição de elenco, negócios considerados baratos e dentro da realidade do clube. Então por isso que o Diego Caíto é esse cara. O Grêmio vai buscar lateral direito nessa janela. Isso é uma prioridade, tá? Então é importante a gente colocar aqui esse negócio, a forma que se deu, é um lateral que o Grêmio, então, no momento deseja e tenta avançar nas negociações, apesar da primeira negativa em proposta, tá? Quero falar com vocês a respeito de Vieri. A gente trouxe a informação da venda do Vieri, 17 milhões de euros, pouco mais de 100 milhões de reais nos cofres do clube, e tem mais detalhes que a gente precisa trazer aqui, tá? O primeiro deles é, o Grêmio está desembolsando desse valor 100%. O Grêmio não tinha 100% dos direitos econômicos do Vieri, mas no negócio, na negociação, conseguiu chegar nesta porcentagem. E aí, isso pra gente, colocar aqui, que é uma coisa muito rara, muito difícil de acontecer, e ficou muito bom pro Grêmio nesse sentido. Tem que elogiar a direção, elogiar o departamento de futebol, o executivo Paulo Pelaipe, o Rafael Lima como vice de futebol, o Alex Leitão também, que foi responsável por tocar esse negócio, porque é uma situação muito difícil. Tu conseguir pegar 100% de um negócio assim é muito raro no futebol de hoje em dia, que sempre tem lá um pouquinho do empresário, fica um pouquinho pro jogador, fica um pouquinho para não sei qual outro clube, enfim. É uma situação sempre muito complicada. E o Grêmio conseguiu, de fato, então, esse 100% em relação ao Vieri. O Vieri tá indo para a Fiorentina, embarca já agora no final de semana rumo à Itália e vai assinar por 5 temporadas lá na Fiorentina. A partir dessa venda, o Grêmio mantém uma porcentagem que fica entre 10% e 15%, dependendo de algumas variáveis, de mais-valia, ou seja, tudo aquilo que for de lucro que o Grêmio vender, que a Fiorentina vender do Vieri, 15%, entre 15% e 10%, vai depender ali de algumas situações contratuais, o Grêmio vai ter de ganhos a mais. Então o Grêmio pode lucrar mais ainda com o Vieri. A gente já tinha colocado essas variáveis antes, mas agora já com a porcentagem certinha, o que me passaram ali e que fui conversando com algumas fontes é de 10% a 15% que o Grêmio pode ganhar, tá? Sobre Vieri ainda, escolha pela Fiorentina, tá? O Grêmio recebeu outras propostas do Newcastle, da própria Fiorentina e de outros clubes do futebol italiano, que ficaram na casa dos 12, 13 milhões de euros, pelo que me passaram, tá? E o Grêmio acabou recusando.
Mas eu quero trazer uma outra informação aqui, que foi trazida pelo Jeremias Werneck, lá no canal dele, tá? Diz que o Grêmio, quando estava negociando com a Fiorentina, recebeu uma proposta da Juventus da Itália de 12 milhões de euros, mais a liberação de forma gratuita do Arthur, tá? Acabou não avançando, porque o Grêmio não se acertou com o Arthur e também porque o Grêmio imaginava que poderia conseguir mais grana com o Vieri, poderia ter mais dinheiro no bolso e nesse momento era mais importante para as finanças do clube tu ter grana na mão. E o Grêmio tinha a ideia de conseguir até 20 milhões de euros com o Vieri, mas era mais um sonho do que de fato uma realidade. As propostas que vieram foram muito abaixo, mas o Grêmio trancou o pé, o departamento de futebol colocou como meta alcançar o maior possível na venda do Vieri, e aí se chegou nesses 17 que foi a venda para a Fiorentina, um trabalho muito árduo e que deu muito resultado, a terceira maior venda de um zagueiro no futebol brasileiro, tá? Importante a gente colocar aqui. Maior venda de zagueiro em futebol gaúcho e a terceira maior venda da história do futebol brasileiro se tratando de um zagueiro. A primeira é o Vitor Reis do Palmeiras, a segunda é o Beraldo do São Paulo que saiu para o PSG, e agora a gente tem o Vieri, então, nesse terceiro lugar, uma venda histórica importantíssima para o Grêmio nesse momento financeiro, tá? E um outro bastidor que o Jeremias trouxe lá no canal dele também, que eu quero trazer aqui, que eu achei muito interessante, é que o Vieri praticamente estava descartado pelo Grêmio na temporada passada, quase foi parar no Botafogo por empréstimo com opção de compra, e a partir de uma análise da nova direção, o Vieri acabou ficando, e o Luiz Castro, já nas primeiras análises dele, entendeu que o Vieri era um cara importantíssimo. Já nos primeiros treinos, ele chamou a direção gremista e ele falou que o Vieri seria um cara que renderia milhões ao Grêmio. E está se concretizando agora, então tem muito também fruto do trabalho do próprio Luiz Castro em relação a isso. Então o Grêmio como um todo trabalhou muito bem para essa venda do Vieri acontecer no momento certo, no momento que ele está muito bem projetado dentro do futebol brasileiro e conseguiu então uma venda de valores muito significativos. Como a gente disse, 17 euros, com mais algumas bonificações, mais uma questão ainda de plusvalia numa próxima venda. Então tudo isso pode gerar aí para o Grêmio uma boa vantagem, como a gente disse, né? Quase batendo a meta orçamentária de 120 milhões de reais anuais que o Grêmio tinha que vender nessa temporada, tá? A gente segue atualizando tudo do Tricolor por aqui. Eu quero que tu deixe teu like, mas também deixe teu comentário. Beijo!